Campeonato Brasileiro terminou neste final de semana a sua 12ª rodada. Para concluir, falta somente o jogo de hoje entre Vasco da Gama e Cuiabá para a gente completar de fato a 12ª rodada. Mas a gente vai falar muito nesse vídeo, tivemos algumas curiosidades. Tem um mico aí do Flamengo aí que deu muito o que falar. Inclusive a emissora que estava transmitindo o jogo destacou esse mico aí do Flamengo aí, não sei o que aconteceu, se foi um erro, se foi uma provocação. E a gente vai falar nesse vídeo, falar muito do Campeonato Brasileiro aí, que o Botafogo, líder isolado, teve uma vitória aí muito interessante sobre o Palmeiras. Inclusive eu tenho um vídeo, se você ainda não viu, eu vou deixar na descrição aqui, que fala somente da vitória do Botafogo. Se você é torcedor botafoguense, vai na descrição que tem um vídeo falando muito sobre a vitória ontem do Botafogo sobre o Palmeiras. Vamos começar falando dos jogos de sábado, trazendo somente os resultados, onde o Atlético Paranaense venceu em casa o Corinthians por 1-0, Fluminense venceu o Bahia por 2-1, um jogo lá muito interessante para o Fluminense. O Fortaleza venceu o Atlético Mineiro, foi um jogo ali muito dramático para o Atlético Mineiro, que não está nas primeiras colocações, por 2-1. E o Cruzeiro que venceu o São Paulo por 1-0. Esses foram os jogos do sábado. Agora trazendo os jogos de domingo, tivemos a vitória aí, a goleada do Grêmio sobre o Curitiba por 5-0. A gente vai trazer também informações em relação... Nós vamos trazer alguns destaques, inclusive eu vou falar um destaque falando sobre o Curitiba. Um detalhe muito interessante. Palmeiras que venceu, que perdeu, na verdade, para o Botafogo por 1-0. O Internacional que venceu o América de virada por 2-1. Bragantino conseguiu mais uma vitória. O Bragantino aí está subindo bastante na tabela. Venceu o Goiás por 2-0. E fechando os jogos de domingo, o Santos e Flamengo. O Flamengo venceu por 3-2. Esses foram os jogos que aconteceram no final de semana da 12ª rodada. E hoje o Vasco da Gama joga uma partida aí desesperado para tentar sair aí das últimas colocações. O Vasco, que é o vice-lanterna, eu acho que a gente pode dizer assim, né? Vice-lanterna, porque o lanterna é o Curitiba. Antes da gente trazer a tabela, gente, eu vou trazer uma curiosidade. Eu anotei aqui uma curiosidade que aconteceu nessa rodada do Campeonato Brasileiro. A primeira, não é nem uma curiosidade, é um detalhe muito importante para o torcedor palmeirense. O Palmeiras ia fazer agora no mês de julho um ano que não perdia no Allianz Parque, independente aí da competição. O Palmeiras aí vem aí vencendo bastante aí seus jogos. A gente sabe que o Palmeiras é um time consistente. Abel Ferreira, que vem fazendo sempre bom trabalho, quase todos os vídeos eu destaco muito o bom trabalho do português, mas o Palmeiras não perdia há quase um ano. Eu considero já um ano, né? E em poucos dias aí o Palmeiras ia completar um ano sem perder no Allianz Parque. E o Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro, sem ser questionado de hipótese alguma, vem fazendo bons jogos, venceu jogos difíceis e adversários complicados, mas vem vencendo um deles. Um jogo desses difíceis foi, inclusive, contra o Palmeiras. Outro detalhe, gente, é sobre o Santos. Diferente do Palmeiras, que não perdia há quase um ano no Allianz Parque, o Santos não vence. Independente da competição, ele não vence há 10 partidas. Então o Santos vem passando uma crise em relações a vitórias muito complicada para o clube santista. Inclusive, torcidas já fizeram reivindicações, já fizeram baderna, inclusive, no jogo contra o Flamengo, helicópteros sobrevoaram ali o estádio, dando um apoio, e fizeram todo um aparato em relação aí aos cuidados para que não houvesse aí outro quebra-quebra em relação à torcida aí protestando sobre a má situação, sobre a má fase aí do clube santista que precisa vencer nos próximos jogos. Antes de eu falar do fiasco, a gente pode dizer assim, do Curitiba, né? E também falar sobre o Flamengo aí que fez um agafe aí. Eu vou trazer logo a tabela do Campeonato Brasileiro atualizada para vocês, faltando somente o jogo do Vasco da Gama que acontece na noite de hoje, dessa segunda-feira. O Botafogo
depois da 12ª rodada, é líder isolado com 30 pontos, após a vitória contra o Palmeiras. O Grêmio, depois da goleada, é o segundo colocado com 23 pontos. O Flamengo vem em terceiro com 22 pontos após a vitória contra o Santos. O Palmeiras, mesmo com a derrota, mantém-se nas 4 primeiras colocações, com os mesmos 22 pontos que o Flamengo tem. A diferença é que o Flamengo tem uma vitória a mais. Por isso que o Palmeiras aí foi para a 4ª colocação, porque o primeiro critério são vitórias, quando os mesmos times têm a mesma pontuação. Fluminense tem 21 pontos. O Fluminense também está muito bem no campeonato, está nas primeiras colocações. O Internacional, após a vitória contra o América em Minas, está com 20 pontos, é o 16º, está ali na pré-Libertadores. Agora os times ali que estão na fase de classificação para a Copa Sul-Americana. Em 7º lugar, com os mesmos 20 pontos do Internacional, está o Bragantino, que vem conseguindo vitórias seguidas, né? Goleou, judiou, pintou e bordou, como dizem, né? Quero até mandar um abraço aí pro meu amigo Júnior, que sempre fala aí que quando o Flamengo perde, eu não preparo vídeos aqui no canal. Mas eu, às vezes, tem outro trabalho que, às vezes, dificulta a gente trazer algumas informações. Mas, gente, passeou. Bragantino passeou contra o Flamengo na vitória, na goleada, na judiação, digamos assim, de 4-0. Eu não fiz o vídeo devido a outro trabalho, mas sempre que o Flamengo joga, eu sempre procurei fazer e trazer informações sobre o jogo. Venceu, né, também a sua outra partida, venceu ontem. O Fortaleza, oitavo lugar, com os mesmos 20 pontos, né, mas vem a questão dos critérios de desempates. Atlético Paranaense em 9º com 19 pontos. Atlético Mineiro é o 10º colocado também com 19 pontos, fechando os 10 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. 11º, São Paulo com 18 pontos. 12º, o Cruzeiro com 17 pontos. E até o Cruzeiro chega ali à fase de classificação. Vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui na tela para vocês os 4 primeiros, Botafogo, Grêmio e Flamengo. Tá aparecendo os 4 primeiros. Agora eu vou colocar aqui os 2 da pré-Libertadores, que é o Fluminense e o Internacional. Vocês vão acompanhando aí na tela, tá? E agora eu vou colocar os classificados, né, os que estão na fase de classificação da Copa Sul-Americana, que é o Bragantino, Fortaleza, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, São Paulo e Cruzeiro. Esses são os que estão ali classificados na zona de classificação da Copa Sul-Americana. Vamos agora para os times que estão ali no meio da tabela, já procurando fase de classificação da Copa Sul-Americana, como também estão ali tentando fugir da zona de rebaixamento. Que 13º é o Santos, depois aí de 10 jogos sem vencer, perdeu mais uma, perdeu para o Corinthians no meio de semana e agora perdeu para o Flamengo, só tem 13 pontos. O Bahia, que estava jogando, mas acabou perdendo por 2-1, está em 14º com 12 pontos. O Corinthians, que se recuperou um pouco, mas está numa fase ali, num setor desconfortável, com 12 pontos, assim como o Bahia e assim como o Cuiabá, que é 16º. O Cuiabá é o primeiro da zona de rebaixamento. Então, esses aí são os 4. Santos, Bahia, e Corinthians e Cuiabá são os 4 ali que não estão tendo aí nada de benefício, apenas cumprindo tabela neste momento. Agora, a zona de rebaixamento, onde ninguém quer estar, né? O Goiás com 11 pontos, o América Mineiro com 8 pontos, o Vasco da Gama numa situação para lá de complicada neste momento com 6 pontos, vai precisar no mínimo aí de 4 vitórias consecutivas para tentar dar uma respirada na tabela, porque os outros times também, eu creio que vão pontuar, né? E o Lanterninha, o Curitiba com 4 pontos. Então, vou colocar aqui do lado os que estão na zona de rebaixamento: Goiás, América Mineiro, Vasco da Gama e Curitiba. Esses são os 4 que
cairiam para a Série B, o terror aí do futebol brasileiro. Gente, vou voltar agora bem aqui, que eu fiz a anotação em relação às curiosidades. Uma curiosidade, gente, foi no jogo do Flamengo e Santos. A própria televisão fez um comentário muito interessante. Mas deixa eu só trazer aqui rapidinho do Curitiba. O do Curitiba, gente, é porque ele ainda não venceu no campeonato. Essa é uma das curiosidades. Por isso que o Curitiba está na lanterna, com poucos pontos, né? Somente com 4 pontos. Por quê? Porque o Curitiba não conseguiu vencer ninguém. O Curitiba está passando uma situação muito complicada no Campeonato Brasileiro. Já são 12 jogos e nenhuma vitória. Isso é uma curiosidade e um ponto muito negativo para um time tão grande como o Curitiba. Então a gente vai torcer para que o Curitiba aí saia dessa situação complicada. E outro fato que todo mundo sabe é o momento gigante do Botafogo, líder isolado do Campeonato Brasileiro, a meu ver, com 30 pontos, a meu ver, é algo que me surpreendeu. Eu não imaginava, em hipótese alguma, ver nem entre as 4 primeiras colocações. A gente apontava ali Flamengo, Palmeiras, o Atlético Mineiro, o Internacional, apesar que não está ali nas 4 primeiras colocações, mas está com um time um pouco arrumado, Atlético Paranaense, mas o Botafogo, de forma alguma, passava na cabeça, não só de mim, mas de muitas pessoas que acompanham o futebol. E um outro detalhe, gente, que eu sei que muitos torcedores aí vão tirar onda, foi no jogo entre Flamengo e Santos. O Flamengo, na sua equipagem, tinha aqui no peito, acho que eu bati no microfone aqui, no peito, tinha o escudo de campeão 2022. Só que o Flamengo não foi campeão 2022 do Campeonato Brasileiro. O Flamengo só foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. E detalhe, o 2022 está o escudo, realmente está o símbolo lá e a taça do campeão brasileiro. Tá? Eu não sei, muita coisa aí pode ser comentada, né? Aproveite o espaço aqui e deixe seu comentário. O Flamengo tirou onda do Palmeiras, colocando a taça do campeão brasileiro de 2022 no peito, só que quem foi campeão foi o Palmeiras. Ou ali foi um erro? Né? Algumas pessoas fizeram aí essa pergunta, ou foi um erro na hora de colocar a taça, não colocar a taça de campeão da Copa do Brasil, né? Porque o Flamengo não foi campeão da Copa do Brasil. Inclusive, um amigo meu fez um comentário, achei até interessante aí, que tem aquela discussão de 87, né, entre Flamengo e Sport. Aí ele comentou, rapaz, já não basta querendo tirar o título do Sport campeão brasileiro, agora querem tirar o título de campeão brasileiro do Palmeiras. Então ficou uma coisa aí muito interessante, muito a ser discutida, o que foi que de fato aconteceu. A gente vai aguardar aí ver o que o departamento do Flamengo aí vem a público comentar em relação a isso, porque a própria TV aberta comentou sobre esse episódio. Então, qual a sua opinião? Aproveite o espaço, deixe seu comentário. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal. E hoje ainda tem rodada do Campeonato Brasileiro, fechando a 12ª rodada, que é o jogo entre o Vasco da Gama e Cuiabá. E o Vasco precisa vencer para tentar começar a pontuar e sair dessa situação desconfortável, que é a zona do rebaixamento. Se você gostou do vídeo de hoje, deixe seu like, que ajuda demais o crescimento do canal. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje, das informações. A gente se encontra no próximo vídeo. Um abraço, valeu, tchau!